Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 8, nos versos 31 a 33, está escrito: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. É interessante meditar nessa porção da palavra, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Ele. E Jesus estava diante daqueles homens, dizendo para eles que se eles permanecessem de verdade na palavra dele, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. Jesus, a verdade encarnada, estava diante dos homens. Os homens estavam tendo a maior oportunidade da vida deles de serem libertos, e eles resolveram dizer o seguinte: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Pois bem, o pior tipo de escravidão é aquela cujo escravo nem percebe que é escravo e nem notou. Esse escravo não vai ambicionar, não vai ter o desejo de se tornar livre, porque ele acha que é livre mesmo sendo escravo. A primeira libertação que a verdade nos dá é a libertação da mentira. Porque quem vive escravo da mentira, vive escravo de Satanás, porque ele é o pai da mentira e ele não faz outra coisa além de mentir. Foi assim que ele interceptou o projeto original, que era do Jardim do Éden, com Adão e Eva. A serpente entra como a influência do mundo, o símbolo da influência do mundo, chega até Eva, que é o símbolo da nossa alma, que é o conjunto dos nossos pensamentos e sentimentos, e afeta Eva, e Eva acaba convencendo Adão. Uma pessoa cuja alma domina o seu próprio espírito é basicamente uma pessoa cuja opinião está acima da verdade. Quando Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, o que ele está dizendo é: toda vez que vocês encontrarem uma divergência entre a opinião de vocês e a verdade, ou seja, a palavra de Deus, joga a sua opinião fora e fica com a verdade. O que esses homens que estavam diante de Jesus fizeram foi exatamente o contrário. A opinião deles não coincidia com a verdade, eles jogaram fora a verdade, continuaram com a sua opinião e permaneceram escravos. Neste tempo que nós estamos vivendo, nunca foi tão atual, tão precioso, que as pessoas fossem libertas da mentira, guiadas pela verdade eterna, que é a palavra de Deus. Toda vez que um cristão encontra uma divergência entre a opinião dele e a opinião de Deus, para ele continuar sendo cristão de verdade, ele tem que ser humilde, jogar a opinião dele fora e ficar com a verdade. Porque toda vez que a gente joga a verdade fora para fazer prevalecer a nossa opinião, a gente repete o pecado de Adão. Deus havia dito a verdade para ele, para Eva, e ainda assim eles preferiram acreditar na opinião da serpente. Formularam a opinião deles em cima da opinião de terceiros, e a gente sabe o resto. Foram expulsos do Éden, do jardim, que representava o feito de Deus, e foram peregrinar no deserto. Para o homem voltar ao feito de Deus, tem que parar de viver pelo que vê, tem que começar a viver pelo que ouve, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E toda vez que ele diz uma coisa que contraria a nossa opinião, a gente já sabe o que fazer. A gente tem que se apegar à verdade, porque Jesus ensinou: se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente nós somos seus discípulos. E aí nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Porque sim, nós já fomos escravos da mentira e a gente não precisa ser mais, nem da mentira, nem da nossa opinião, nem da opinião da serpente. O que vale para nós é o que Deus diz. E é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, por nos libertar mais uma vez.
arrancando as escamas dos nossos olhos e ouvidos, da nossa mente e do nosso coração. Tudo aquilo que contraria a tua palavra, Pai, nós repudiamos como mentira do inferno. Toda vez que a nossa opinião, Senhor Deus, não coincide com a tua verdade, eu te peço, nos conduz, Senhor. Ilumina o nosso caminho, nos tira do engano, Senhor Deus, e nos conduz em paz, porque nós e a nossa casa, nossas cidades e a nossa nação, é sobre todos nós que clamamos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. E a tua palavra não faz curva. A tua palavra é viva, verdadeira e fiel. E é em ti que nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém.